Você já ouviu a expressão sal e luz? Seja o sal da terra e a luz do mundo. Se você já ouviu essa expressão e você de repente ainda não entendeu ou tem dúvidas do que isso significa na prática, fica até o final do vídeo porque é sobre isso que a gente vai falar. Jesus deixou uma missão para a gente de ser sal e de ser luz. E isso envolve diretamente a nossa vida diária, a nossa prática diária aqui diante das pessoas, diante dos homens, para glorificar a Deus. E é sobre isso que a gente vai falar. Olá para você, aqui é a Jaque, esse é o canal de Volta à Essência de leitura diária da Bíblia. Todos os dias aqui nesse horário mais ou menos, você vai encontrar uma palavra, você vai encontrar um vídeo que de repente você pode se identificar em algum momento da sua vida. E todo dia a gente separa esse tempinho para a gente ler a Bíblia, a gente lê um capítulo por dia e no final do vídeo eu faço comentários a respeito daquela leitura. Tipo, o que a gente aprendeu, como que a gente pode aplicar na vida da gente. E você é muito bem-vindo aqui. Se esse conteúdo pode te ajudar de alguma forma, na sua caminhada cristã, você que tem uma curiosidade sobre espiritualidade, sobre a Bíblia, o que está escrito nela. Às vezes a gente tem a Bíblia em casa e a gente não lê, né? Acha que é muito difícil. Esse canal foi pensado para você e foi pensado com muito carinho. A ideia aqui é a gente ler a palavra de Deus de um jeito leve, de um jeito fácil, bem iniciante mesmo. Não é um canal de estudos teológicos profundos, mas apenas da leitura da palavra e como aplicá-la na nossa vida. E você é muito bem-vindo. Então você pode se inscrever no canal, ativa aí as notificações para você não perder os avisos, porque o YouTube vai te avisar todo dia quando esse vídeo chegar. Aos sábados também eu trago temáticas diferentes, algum tema de repente que é necessário falar sobre. Você pode até inclusive sugerir se você quiser, quem sabe a gente consegue trazer. Então esse canal foi pensado com esse propósito, para edificar a sua vida, trazer crescimento espiritual, trazer crescimento para você. Antes da leitura de hoje, eu quero convidar você a orar. Vamos falar com Deus pedindo sabedoria para aquilo que Ele tem para a gente hoje. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por esse tempo que o Senhor nos dá. Peço ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e nos ajude na nossa caminhada cristã, Senhor. Ó Deus, que a sua palavra venha nos transformar por inteiro, de dentro para fora, que a sua palavra produza em nós, ó Pai, fruto de arrependimento, corações ensináveis, corações obedientes, um coração, Pai, disposto a aprender, a obedecer, a perdoar e a amar. Nos transforme completamente, Senhor, através da sua palavra, fazendo em nós uma obra que a gente não consegue fazer sozinho. Abençoa quem está em casa assistindo esse vídeo, alcança essa pessoa na necessidade dela agora e que ela venha a ter experiências com o Senhor através da sua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Corre lá rapidinho, pega lá a sua Bíblia ou o seu celular, o que você tiver em mãos. Eu sempre falo assim, às vezes a gente tem uma Bíblia lá em casa que está lá encostada, pegando pó, dando o trabalho lá, né, para a flanela depois. Então traz essa Bíblia aqui, vamos ler juntos. Você na versão que você tiver, eu vou ler na versão que eu tenho, mas nós vamos nos entender aqui e vamos ler juntos, vamos ler o que Deus tem de precioso para nós hoje. Palavra de Deus no livro de Mateus, Mateus capítulo 5. Você que está chegando agora, eu estou fazendo a leitura diária da Bíblia. Aqui em cima eu vou deixar o card com as leituras anteriores. Lemos Gênesis há poucos dias, terminamos e agora estamos no livro de Mateus. Mateus capítulo 5, está escrito assim. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericórdios, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa.
Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois vem apresentar a oferta. Entra logo em acordo com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora, pois é melhor para ti perder um dos seus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Também foi dito, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, torna-a adúltera. E quem se casa com a divorciada, comete adultério. Ouvistes também que foi dito aos antigos, não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quiser te levar ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai celestial. Bem, gente, como vocês bem ouviram, essas são as palavras de Jesus, está escrito na Bíblia.
né? E quando a gente pega todo esse contexto ali de Mateus 5, a gente vê que ali é puramente conduta de vida, como nós deveríamos viver. Quando eu disse no começo do vídeo sobre ser sal e ser luz, é o que a palavra de Deus diz no versículo 13, ele diz assim, vós sois, ou seja, você é sal, você é luz, eu sou sal ou eu sou luz, pelo menos deveríamos ser. Isso significa uma missão. Por que nós estamos aqui vivendo esse tempo? Porque nós fomos chamados por Deus para ter vida e estar aqui hoje. Para a gente justamente aplicar esses princípios. Observe quando ele começa o texto falando sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, por exemplo, os pobres em espírito, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os limpos de coração, os pacificadores, aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. São pessoas que fazem a diferença, elas andam na contramão do mundo. Elas não vivem debaixo de um sistema. Olha só, se a gente parar para pensar, hoje, no tempo que a gente vive, as coisas que a gente vê na internet, na televisão, nos noticiários, parece que as pessoas perderam a sede por justiça. Parece que as pessoas simplesmente assim vão seguindo o sistema. Se alguém falar, tem que fazer isso, ainda que contra os princípios de Cristo, a maioria vai fazer, porque tem medo. A maioria vai fazer porque não quer perder seus privilégios. A maioria vai fazer porque tem algo a ganhar. Quando a própria Bíblia ela fala que a gente tem que andar por um outro caminho. Quando a Bíblia fala que nós somos o sal da terra e luz do mundo, é porque o sal, ele precisa trazer sabor ao mundo. A luz, ela precisa trazer o brilho para que a glória de Deus seja manifestada. Se a gente parar para pensar, é como a própria Bíblia diz, o Senhor mesmo falando, se o sal ele não der o seu sabor, para que ele serve? Ele não serve para nada, a não ser pisado pelos homens, ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Quantos de nós, muitas vezes, somos pisados pelos homens? Por quê? Porque nós não damos o sabor do Evangelho do Senhor Jesus, de conduta de vida que nós deveríamos ter. Porque ser sal e ser luz é como a própria Bíblia diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Então você ser sal e você ser luz é também ter uma vida que traga boas obras. Por exemplo, mas o que são essas boas obras? Já parou para pensar naquela pessoa que você não visita há um tempão? Aquela pessoa que de repente ficou doente, que está acamado, que está lá no leito de hospital, que você às vezes até tem condição de ir, mas você não vai porque um outro compromisso que nem é tão importante assim entrou na frente, sabe? Ou às vezes alguma vizinha, alguma colega que às vezes está lá com uma gripe forte, ou às vezes está sozinha, não tem um marido, não tem filhos, está lá com uma dificuldade, precisa de uma faxina na casa. E você está lá em casa, está sem fazer nada, e você pode ajudar essa vizinha, essa colega nessa faxina, sabe? Ajudar, tipo, olha, conta comigo, eu estou aqui, sabe? Ou de repente alguém que está passando por um luto, a pessoa perdeu um ente querido, e você, sei lá, fazer uma visita e saber somente como que ela está. Sabe, coisas pequenas, ser honesto, ser ético. Então, é isso que faz a nossa luz brilhar, é isso que faz o sal ter sabor. A gente pode observar o versículo 6 falando com o versículo 20 sobre justiça, né? O próprio Senhor Jesus falando assim, olha, se a sua justiça ela não exceder dos fariseus e os escribas, vocês não vão entrar no reino dos céus. E aí eu pergunto, nós temos tido essa sede por justiça? Sabe, a gente lutar pelo oprimido, lutar pelo órfão, lutar pela viúva, lutar pelas crianças, às vezes que sofrem todo tipo de violência, lutar e fazer justiça, sabe? Porque se a nossa justiça ela não exceder a dos fariseus, dos religiosos, gente, para a palavra de Deus a gente nem entra no reino dos céus. Está escrito aqui e acabamos de ler. O versículo 11 também parece que ele fala com o versículo 39, quando fala a respeito de perseguição, sabe? Tipo, bem-aventurados aqueles que te perseguirem. E o versículo 39 falando sobre injustiça, quando alguém faz algo contra você, os seus inimigos, e a gente ter que levar o prejuízo, acatar o dano, sabe?
muitas vezes a gente não quer fazer isso, a gente quer fazer bem o olho por olho e dente por dente, né? Tipo, tomou, levou. E ser sal e ser luz não é fazer justiça com as próprias mãos, não é ter justiça própria, é deixar o próprio Deus tomar conta da situação. A gente precisa ser como Jesus, sabe? E muitas vezes, assim, uma vez eu ouvi uma expressão assim que ser Jesus é ser alguém disfarçado dele nesses dias. Para mim parece que faz bastante sentido. Quer ver uma outra coisa, você ser sal e ser luz? É quando a gente quer apresentar uma oferta ao Senhor. Ah, eu quero, sei lá, fazer algo para Deus, qualquer coisa que seja, tá, gente? No contexto de igreja, assim, que é o contexto que eu estou mais inserida, vamos falar assim, eu vou cantar, eu quero pregar, eu quero fazer alguma coisa, ou fora da igreja eu quero fazer alguma coisa para Deus. Mas o que a Bíblia diz? Que se a gente sabe, se a gente lembra que tem alguém que está com o coração pesado contra nós, deixa essa oferta e vai lá e se acerta. Essa oferta ela não deve ser apresentada. Por quê? Porque para Deus ser sal e ser luz é andar no caminho da reconciliação. E a própria Bíblia, ela fala também sobre isso. Que se você volta lá, conversa com o seu irmão, ambos estão caminhando para o tribunal, ambos vão sofrer, digamos assim, o julgamento. Mas se esse perdão, se essa reconciliação ela não acontecer, a pessoa ela vai viver atormentada e ela não vai sair da situação até ela pagar o último centavo, ou seja, até resolver. Acabei trocando de lugar devido a uma manutenção aqui no condomínio, mas aqui de volta, ser sal e ser luz é também a gente se reconciliar com o nosso irmão. É trazer a glória ao nome de Jesus, por causa de uma mudança de vida que muitas vezes vai custar pra gente. Às vezes a gente quer continuar tendo, tipo assim, eu quero manter minha razão, não quero voltar atrás, quero continuar seguindo esse caminho e até aí, assim, para você tudo bem. Mas quando a gente segue ali um princípio do que é ser sal e ser luz, a gente precisa mudar a nossa conduta de vida. A nossa conduta de vida, ela nos obriga, pela palavra de Deus em Mateus 5, a fazer totalmente diferente do que a maioria das pessoas mandam a gente fazer. Não seguir a maioria, mas muitas vezes é ser a minoria que vai fazer a diferença. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, compartilha ele com alguém, compartilha ele com algum amigo, alguma amiga, alguém que de repente está ali precisando ouvir essa palavra e traz ela para ler a Bíblia junto com a gente, tá bom? Até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!